Vereador Camilles, vereadora Marisol. Uma declaração de lei da bancada do PSB, por favor. Presidente, cedo meu espaço do grande expediente para a vereadora Tatiane Friso. Vereadora Tatiane, por cedência, ocupa o grande expediente. Bom dia, senhora presidenta, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também dos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Agradeço a colega, a vereadora Marisol, pela cedência do espaço e gostaria de repercutir com vocês um tema muito importante que a gente vem falando, né? Vários colegas vereadores aqui gostam também desta pauta relacionada ao turismo e também compartilhar com vocês que eu estive representando a Câmara de Vereadores numa reunião do Parlamento Regional, onde a pauta era os desafios do turismo regional, né? Pensarmos não apenas como a cidade de Caxias do Sul, a cidade de Nova Prata, a cidade de Antônio Prado, mas pensar de forma conjunta, né? Então, vou pedir para o pessoal da TV Câmara mostrar essa foto, onde nós estivemos vários vereadores, né, de diversos municípios, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, São Marcos, Veranópolis, Nova Prata, que foi o local que nos acolheu, Antônio Prado, Nova Bassano, Guabiju, Vila Flores, em que não apenas os vereadores, né, estiveram presentes, mas que também os secretários de turismo de cada cidade vieram para falar um pouquinho dos desafios que enfrentam com relação a estar à frente de uma pasta tão importante e que sim, né, é vista como uma nova possibilidade, né, de empreendimentos, de negócios, de geração de emprego, renda, tantas coisas que a gente vem falando aqui com frequência. E eles nos apresentaram, então, um panorama dos desafios que o turismo regional sofre. E é muito interessante ver na fala dos diversos secretários que estiveram apresentando esse tema, de que o turismo ele não pode ser pensado isoladamente, né, como se fosse uma ilha, como se Caxias fosse uma ilha, Antônio Prado fosse outra. E pensar em ações estruturantes, em ações conjuntas, ainda é um desafio, porque os municípios acabam se estruturando e se organizando, mas que cada vez mais a gente consiga trabalhar de forma unificada, né? Então, foi uma reunião bastante produtiva, em que os secretários, né, eles pediram para que todos os vereadores estivessem atentos à pauta do turismo, levassem isso para a tribuna, observassem os orçamentos que são dedicados às pastas, porque eu não tenho dúvidas de que o turismo, ele é sim uma nova matriz econômica. Caxias do Sul precisa explorar mais e precisa explorar melhor. A gente está no caminho, a gente sabe o quanto o secretário tem competência, tem esforço, tem se dedicado. A gente já vê ações importantes, né? A criação do site de turismo de Caxias do Sul, o retorno, né? Incremento de novos horários, inclusive de voos para Caxias do Sul, São Paulo, Caxias, Rio de Janeiro, Caxias, né? Fazer com que o aeroporto de Caxias do Sul já receba as pessoas com alguém ali, um estagiário falando, né? Com a logomarca Curta Caxias. Então, tem ações importantes acontecendo, mas a gente precisa pensar em ampliar cada vez mais isso. Bom, eu quero falar de um tema que também foi importante, levantou alguns debates, né, e talvez tenha sido, num primeiro momento, de forma equivocada, né, compreendido como algo ruim, mas que é algo que Caxias precisa há muito tempo. Bom, eu morava, né, com os meus pais na região próximo ao Parque Cinquentenário, e eu me recordo quando a Praça das Feiras era um ferro velho, né, ali ao lado do Shopping São Pelegrino, e que a gente tinha medo de passar naquela região, porque tinha de tudo, né? Tinha, enfim, gente bebendo, até prostituição. E quando o Shopping São Pelegrino chegou, então, em parceria com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, se revitalizou aquela área. Porém, aquela outra área ali da estação férrea, próxima onde fica a região dos bares, do Mississippi, ela estava
de certa forma, abandonada. E é o coração, é a área central de Caxias do Sul. E a gente viu em diversos momentos, né, o quanto aquela região também foi, né, uma região explorada de forma equivocada, com gente bebendo, né, até tarde da noite, fazendo bagunça. Virou tema de audiência pública aqui nesta casa, inclusive. Então, a gente tem que lembrar, né, que graças ao programa Avançar no Turismo do Governo do Estado, esse projeto foi contemplado, será revitalizado, né, já está para licitação, o projeto já estava concluído e traz, né, diversos desafios, mas principalmente traz uma nova área para Caxias do Sul de lazer, que é o que nós tanto precisamos. E quem passa nos finais de semana, neste domingo, por exemplo, né, que o tempo estava bom, tinha sol, o Parque dos Macaquinhos estava lotado. Então, a gente realmente vê o quanto Caxias ainda precisa valorizar o seu patrimônio, valorizar esses espaços, e eu tenho certeza que a Estação Férrea vai ser, sim, um espaço onde as pessoas vão ter a possibilidade de apreciar e de ter mais lazer, cultura e ter um espaço importante para a cidade. Eu quero falar de uma indicação que eu oficializei para o secretário Enio, e a gente está conversando de que forma estruturar. Eu já havia feito no passado uma conversa também com a Rúbia Frisso, até pelas questões envolvendo a revitalização, os espaços da Maesa. Nós temos um espaço chamado Documenta, onde a Vera Zátera ela leva para lá os trajes da Festa Nacional da Uva, ela conta a história da Festa da Uva, né, através de toda a evolução, como se fosse uma linha do tempo. E é muito bonito de verificar o quanto a gente pode ter um espaço turístico em época que não temos Festa da Uva, porque geralmente, né, quando o turista vem a Caxias do Sul, ele ouve falar, ele pergunta sobre Festa da Uva, mas a gente não tem muito o que mostrar para ele, né? Claro, podemos levar nos pavilhões, né, podemos mostrar o Cristo Terceiro Milênio, todo aquele conjunto que é o Parque Mário Bernardino Ramos, mas a gente realmente não tem como falar e como mostrar a Festa da Uva, cartaz, edições, relembrar a história, porque nós não temos um espaço desses. Então, eu levei ao secretário Enio, nós estamos fazendo conversas para verificar de que forma, né, encontrar um local. Até conversamos que existe um espaço dentro dos pavilhões da Festa da Uva, que seria o ideal, porque a festa já acontece ali, onde ficava, né, o espaço das rolhas, e agora ele não está sendo utilizado. Então, a gente vem conversando para verificar a possibilidade de levar toda essa história, né, que são os trajes, os cartazes, as coisas que demonstram, né, um pouco daquela época e que nos fazem relembrar um pouquinho do que é a nossa festa, que é tão grandiosa. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir, sei que tantos outros vereadores, né, são apaixonados, e como foi dito aqui, né, um povo precisa ter memória, um povo precisa ter história, e a Festa da Uva, ela caminha conosco nesse sentido também. Então, deixo ceder os apartes, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Tati. Eu gostaria de aproveitar esse espaço, na verdade, para me desculpar. Eu acredito que passa da nossa evolução humana poder ter a hombridade de pedir desculpa em momentos que nos equivocamos nas palavras. Acredito ter sido desrespeitoso da minha parte, ter falado da forma com que eu falei do projeto da Estação Férrea. Ofendeu, sim, os arquitetos que trabalham na prefeitura aqui de Caxias do Sul e tratam desse assunto. Então, como eu falei, tive a oportunidade de falar com eles por WhatsApp, mas acredito que, como eu tinha feito esta fala aqui no plenário, essa desculpa e essa admiração a esses profissionais também precisava estar aqui, porque foi eles que garantiram que fosse público, que continuasse sendo da população. Então, eu deixo também a minha admiração e o entendimento de que o projeto era um projeto antigo e, sem sombra de dúvidas, foi apresentado da forma mais rápida para ser melhor para a população. Muito obrigada pela parte, vereadora Tati. Obrigada, vereadora Estela. Vereador Felipe. Vereadora Tati, eu acho primeiramente muito importante ver a sequência do Parlamento Regional, né, e debatendo o tema do turismo, até porque Caxias do Sul está num posicionamento estratégico regionalmente, né? Nós estamos entre a região da uva e do vinho
entre a região das Hortênsias e agora dos Campos de Cima da Serra, que vai dar uma revolucionada muito grande com relação ao turismo. Então, por aqui, tudo passa praticamente e nós temos aeroporto, inclusive. Então, as pessoas podem chegar em Caxias e se distribuir por toda a região. Né? Com relação aos investimentos no turismo, a gente só vai conseguir crescer se realmente tiver uma política de investimento na secretaria. Né? Hoje, a secretaria praticamente paga salário dos servidores e não consegue fazer investimento. Isso não tem condições. Né? Não, isso precisa mudar, precisa avançar e a gente precisa crescer com relação a isso. Né? Além do investimento, daqui a pouco a gente discutir a criação do Fundo Municipal do Turismo, o financiamento municipal do turismo, já comentei isso da tribuna em outra oportunidade, mas que pode ser uma forma das entidades e das empresas buscarem recursos e investirem no turismo, porque o resultado não é imediato. Então, se existir uma política pública clara, né, de incentivo ao turismo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver ainda mais a cidade de Caxias do Sul. Nós temos muitos locais que podem ser desenvolvidos, nós podemos sim virar referência e auxiliar regionalmente isso, como Serra Gaúcha, mas a gente precisa sim que a Secretaria tenha condições de fazer investimento. E hoje não tem condições e, consequentemente, o turismo de Caxias não vai atingir os pontos que as entidades estão preparadas, estão organizadas, que a gente possa crescer de uma forma mais rápida. Então, quero lhe cumprimentar por ter ido a esse debate. É importante a participação da Câmara e que bom que o Parlamento Regional segue forte aí, debatendo temas tão importantes como é o turismo nesse quesito específico. Obrigada, vereador Felipe. Para concluir, parabéns. Eu acho que essa sua proposição ela é muito importante, né? Que se tem um financiamento para o turismo, como se tem na cultura, como se tem no esporte, é fundamental. E eu vejo o quanto a gente precisa realmente debater e aprofundar esses temas. E parabéns a todos os vereadores desta casa, porque a gente vai trazendo ideias, né? A gente levanta alguns problemas, algumas dificuldades, mas principalmente não é a crítica pela crítica, é pensar de que forma a gente pode melhorar e construir em conjunto. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, vereadora